Verde, Guiné-Bissau, Moçambique. Além da localização no continente africano, esses países têm algo mais em comum: a língua portuguesa. O idioma oficial do Brasil também é falado em outras nações em diferentes partes do mundo. No Sudeste Asiático está o Timor-Leste. O país colonizado por Portugal teve o português como idioma oficial até ser invadido pela Indonésia. A Ana Carolina está em Dili e passeou pela cidade para mostrar como o timorense se comunica nas ruas da capital. Oi, oi, prazer, meu nome é Ana Carolina, eu falo aqui de Dili, Timor-Leste, onde hoje eu moro há 3 meses. Sou originalmente de Goiânia, essa é a minha 3ª vez no país e o que me trouxe até aqui, a antropologia. Vou mostrar um pouquinho para vocês de como é o português em Timor-Leste, ou como não é o português em Timor-Leste. Então eu tô andando aqui com vocês pelo Jardim de Motael, que é um lugar muito especial. Oi, gente! Olá! Olá. Vocês falam português? Ituan. Pouco. Uituan. Uituan é a palavra em teto para pouco. How continua lá, ok? Obrigada. Você é Lorondia Baita. Uma delas é de Balcau e a outra é de Manufarri, o que significa que, além de falarem o teto, que foi a língua que a gente estava falando, elas também falam as suas línguas maternas. Balcau, por exemplo, fala Macassai, que a gente tem uma diversidade de pelo menos 20 línguas maternas e idiomas que são falados cotidianamente entre eles, além do teto e além do português, que é a língua do Estado, a língua das leis, a língua da elite timorense. Então, esse é um pouquinho aqui de como é andar e falar português na rua. Agora eu tô aqui no centro de Dili, nessa árvore maravilhosa em frente ao Museu da Resistência. Temos aqui a nossa exposição permanente, com o moto é resistir é vencer. Porque resistimos em quê? Resistimos com armas, resistimos com a cultura e resistimos com a língua. Porque a língua portuguesa também é uma língua da luta. Porque o inimigo vem com outra língua. E enquanto que nós aqui mantivemos como a nossa língua portuguesa, e é difícil, é difícil. O português é a 8ª língua mais falada do mundo, com mais de 263 milhões de falantes. Um grupo reúne as nações que adotam o português como língua oficial. É a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Parte desse grupo, além do Brasil e Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e o Timor-Leste. E para falar sobre esse assunto, convidamos o professor da Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, Alexandre da Silveira. Professor Alexandre, seja bem-vindo ao Como Funciona Aí. A gente sabe que a CPLP, a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, ela não é tão recente assim, mas muita gente não sabe qual a missão dela, né? Explica para a gente um pouco. A CPLP ela foi uma idealização de um embaixador brasileiro em Lisboa, né, o José Aparecido da Silva, lá no finalzinho da década de 1980. Né? Então, a partir de lá, em 89, por exemplo, a gente teve a primeira reunião de chefes de Estado em São Luís do Maranhão, já no governo de José Sarney. A grande função da CPLP, né, o grande objetivo, é formar esse pacto político internacional que visa uma cooperação entre esses países no âmbito social, no âmbito cultural e também em questões econômicas. Agora, especificamente sobre o Timor-Leste, a gente estava ouvindo a Ana Carolina contar que durante um período aí do país, o português foi proibido, né, de ser falado e era falado o tétum. Eu queria que o senhor explicasse um pouco que língua é essa, que idioma é esse, o tétum, e como que isso tudo, esse processo todo aconteceu e qual a influência desse processo nesse português que é falado em Timor.
No período indonésio, que vai de 75 até 1999, quando nós temos o plebiscito, né, em que o povo timorense decide recobrar a independência do país, nós temos uma proibição da língua portuguesa, em que o tétum é tolerado, o tétum é a língua majoritária nacional, ele é tolerado, mas a língua de fato que é instituída, imposta, é a língua indonésia. A partir de 1999, mais precisamente em 2002, quando a Constituição da República Democrática de Timor-Leste é aprovada, a língua portuguesa é oficializada juntamente com a língua majoritária, que é a língua tétum. Então, nós temos de lá para cá, de 2002 para os tempos atuais, esse período que a gente chama de período democrático, em que o português vem convivendo, ainda em espaços reduzidos, mas vem convivendo com o tétum e com as demais línguas nacionais e também com as línguas que a Constituição de Timor prevê como língua de trabalho, que é o inglês e a língua indonésia. Agora, professor, é muito comum o uso do idioma como um instrumento de dominação dos países. E foi nesse sentido que a Unesco criou a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos? Sim, os processos de colonização que aconteceram no mundo, eles seguem uma linha, sobretudo a colonização europeia, ela segue uma linha de uma homogeneização cultural e que também perpassa pela ideia de um monolinguismo, né, em que a língua do colonizador é a língua que é considerada de unificação nacional, digamos assim. Nas colônias e nos processos de independência, os governos desses países também entenderam a necessidade da permanência dessa língua do colonizador como uma língua de comunicação internacional. A Unesco faz, em 96, esse movimento, né? E de lá para cá outros tantos documentos internacionais existem, no sentido de tentar garantir, pelo menos, o direito linguístico dessas populações às suas línguas maternas, quer seja nos ambientes sociais, quer seja mesmo no ambiente escolar formal, né, nos processos de alfabetização e tudo mais. Então, já é uma contribuição que houve ali um compromisso muito grande dos diversos países signatários. Vamos voltar ao Timor-Leste, porque apesar do português ser idioma oficial do país, a língua está presente mais nos documentos oficiais, nas escolas, porque nas ruas, o que se ouve por lá. Conta pra gente, Ana Carolina. Vou falar um pouquinho mais com vocês aí sobre como é esse tal de português em Timor. Apesar do português ser uma das línguas oficiais, ser a língua com a qual as crianças são familiarizadas desde a infância, do ensino básico até a universidade, a própria Universidade Nacional Timor-Leste tem toda a sua documentação e é supostamente para ser apenas em português. Apesar disso tudo, ouvir português fora de alguns espaços é muito difícil. Então, no meio da rua, conversando com as pessoas, é muito mais fácil, é muito mais suave, é muito mais possível que você consiga se comunicar se você usar o tétum, se você usar o barraça, em algumas situações se você usar o inglês. Então, vamos ver como é que é isso de falar português no meio da rua. Bom dia! Dia Kalai, Orindadera Mihané. Estamos comprando um coco com mão naranjaida? Saturnino. Saturnino. E mão falia português, gato? Português não fala português. Mana, pede qual era? Sim, eu falo português. A Indonésia, né, na invasão de 1975, na ocupação durante 24, 25 anos, proibiu a fala do português, né? E aí só a Igreja Católica e alguns pequenos lugares, assim, pequenas localizações podiam continuar falando português. Então, isso também trouxe o português como uma língua da resistência, como o senhor Álvaro falou pra gente. E, bom, é nessa diversidade, nesse encantamento, nessa paisagem aqui, mostrar um pouco pra vocês onde eu tô. Tô bem próximo aqui
do Mar de Dili, da Bahia. Lá no fundo tem Ataúro. Eu acredito que a língua é só um dos fatores e é só um dos elementos que mostra o quão diverso e o quão incrível, no meu ponto de vista, é Timor. Tá? Um beijo grande pro Como Funciona Aí. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e espero que o especialista traga aí algumas análises de como é, né? Ter um português que não é um português nativo, se o Brasil poderia trazer alguma dica para Timor nesse sentido. Um beijo grande e até a próxima. Professor Alexandre, a gente viu aí o pedido da Ana Carolina. Tem alguma dica para uniformizar, talvez, aí o português de Timor? E eu vou emendar a pergunta da Ana Carolina com uma que eu tenho também aqui. Foi na tentativa de padronizar o português que os países de língua portuguesa instituíram o acordo ortográfico? Foi, sim. Precisa que a gente tenha bastante cuidado quando a gente fala nessa questão da padronização, porque os seres humanos, eles não são todos iguais, né? Os seres humanos, eles são múltiplos, eles são diversos. Então, querer ter uma única língua portuguesa, na minha visão, é um equívoco, porque você não tem como controlar as múltiplas influências culturais que todos os povos em si trazem, as múltiplas identidades, né? Então, eu lembro sempre de uma fala de José Saramago dizendo que não existe uma única língua portuguesa, mas existem línguas em português. E eu acho que, pensando dessa forma, a gente consegue dizer duas coisas. Uma, o acordo ortográfico, ele, apesar dele ter essa pretensão de garantir uma uniformidade no uso da língua, ele já está fadado a não funcionar. E, na verdade, a versão de 2004, né, ela não foi nem assinada por todos os países da CPLP. Só Brasil, Cabo Verde e Portugal assinaram, porque os demais já entenderam que não teria como padronizar, uma vez que cada contexto vai usar essa língua da sua forma, a sua maneira, com as suas próprias cores, né, e sabores. E a outra questão que é possível a gente dizer, sobretudo no caso de Timor-Leste, é que tudo bem, Timor é uma nação recente, uma nação jovem, né, comparada com o Brasil, por exemplo, mas que é uma nação que também tem o direito e deve assumir a sua própria língua portuguesa, assim como a gente assumiu a nossa, né? E nós nos empoderamos, nós nos emancipamos, nós construímos até mesmo estudos linguísticos para reforçar como é o funcionamento da língua portuguesa brasileira, e eu acredito, defendo e incentivo Timor-Leste a fazer o mesmo, assim como os nossos companheiros africanos já estão, né, nesse caminho de assumir a sua própria língua portuguesa. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já já. Como Funciona Aí está de volta. Herança cultural, mesmo colonizador, um passado semelhante. A Angola e o Brasil têm muito em comum. O idioma também. Apesar de ser o país da África com maior número de falantes em português, por lá existe uma variação da norma padrão do português europeu. E quem vai contar como isso funciona ou como se fala é o Lucas. Olá, TV Justiça. Olá, equipe do Como Funciona Aí. Eu me chamo Lucas, moro em Angola, Luanda, que é a capital. Vivo aqui há 6 anos e eu convido vocês a poder participar da história que eu vou contar um pouco sobre como que é o português daqui, de Angola. É o nosso português, mas com alguns toquezinhos a mais. No aeroporto você vai seguindo, você vai ouvindo os sotaques, você vai falando, nossa, que português diferente, como as pessoas estão falando de uma forma, não sei, parece que às vezes está discutindo, parece que está brigando.
Então eu tive aquele estranhamento já logo no aeroporto, né? E dentro do avião, então, foi assim, uma mistura de sentimentos, né? O português brasileiro, falamos um português que modula muito para cima e para baixo nos nossos tons, a gente usa muita vogal. E aqui o português de Portugal, aquele que é mais acentuado, cheio de picada nas palavras. A gente às vezes não consegue compreender muito bem. Quando fala assim muito rápido, as palavras ficam meio picadas, somam umas letras com a outra e fazem confusão. Eu conversei com um angolano e ele falou assim, então vamos trocar uma conversa aqui. Eu quero que você fale um pouco sobre as diferenças entre o português do Brasil e o português daqui, falado aqui em Angola. E aí ele topou. Eu sou o Stelvio Manzambi. Nós temos formas de falar muito diferentes dependendo da pessoa e dependendo de onde ela vem. Por exemplo, alguém de Luanda geralmente não fala como alguém de Benguela e não fala como alguém do Uambo. Tem sim algumas palavras que causam algum tipo de confusão, apesar de serem português ou entre aspas português. Por exemplo, aqui nós falamos café da manhã, nós aqui dizemos mata-bicho, que acredito que é num sentido de matar o bicho que está na barriga. E eu acho que causa uma certa confusão para os brasileiros quando vêm para aqui entenderem essa dinâmica cultural. A cultura brasileira tem se influenciado em muito a forma como nós falamos. Acredito que também está muito ligado às novelas que durante muito tempo nós assistimos. E não só novelas, então acho que há uma influência muito grande. Voltamos a conversar sobre esse assunto com o professor da Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, Alexandre da Silveira. Professor Alexandre, a língua portuguesa, ela une a cultura de diversos países. E a gente sabe aí que o Brasil e Angola são considerados países irmãos, vamos dizer assim, e tem uma contribuição aí do nosso audiovisual para a construção do português de Angola? Com certeza. O Brasil ele produz muito material de audiovisual, sobretudo as nossas novelas, programas de auditório e tudo, que são levados, né, para todos esses contextos. E Angola possui um grande público consumidor desse material. Inclusive, vendendo uma imagem do Brasil, que é o Brasil muito mais até do Sudeste, o Brasil cosmopolita e tudo, não tanto um Brasil do interior. Então, a gente vê, por exemplo, quando os estudantes angolanos vêm para cá, né, fazer seus cursos de graduação e pós-graduação, eles comparam tudo isso que eles aprenderam a conhecer sobre o Brasil e até mesmo as próprias expressões linguísticas brasileiras que eles vêm aqui falando, e dependendo do espaço que eles vão ocupar no Brasil, eles percebem, opa, o Brasil fala várias línguas diferentes daquilo que eu conheci no meu país, né? Agora, qual o papel que o Brasil tem desempenhado aí nessa proteção da língua portuguesa e como, por exemplo, restringir o uso indiscriminado de expressões estrangeiras? Nós tivemos, no início dos anos 2000, né, um movimento político aqui protagonizado pelo Aldo Rebelo, no sentido de restringir mesmo, de proibir, coibir até mesmo os usos da língua inglesa na nossa expressão linguística. No entanto, desde esse começo, embora a gente entenda quais foram as razões, né, de uma preservação, como você mesmo diz, a gente não pode, de maneira alguma, esquecer que toda língua que está viva, ela tem o seu dinamismo, né? A língua ela não existe por si só, a língua ela existe por conta das pessoas, dos falantes, dos usuários. Então, se há uma grande presença da língua inglesa no cenário mundial, nós não íamos conseguir ficar fora disso. E agora, o que a gente pode fazer, e eu acho que nós temos feito isso muito nas universidades, nas escolas, é uma reflexão crítica, né? Se nós temos termos em língua portuguesa para usar, por que a gente tem que usar o termo em língua estrangeira, em língua inglesa, né? Vamos voltar para Angola. O Lucas mostra agora que no país, além do português, outros dialetos são falados pelos angolanos. Existem outras línguas nativas daqui, que é Kimbundo, Umbundo, Nigala, Kikongo.
E são línguas originárias, né, dos povos Bantu, que mais aqui para Luanda, mais próximo do Congo. Existem outros povos e que cada povo desses falava uma língua diferente, né? E dentro desses povos ainda existiam algumas ramificações. O português daqui também sofre com essas alterações das línguas originárias. Esses idiomas, eles são passados de geração por geração, porque não existe projeto linguístico que abrange as escolas dentro das disciplinas, e não é um tema discutido sobre transformar as línguas nativas em línguas estudadas nas escolas. Eu acho que vai levar muito tempo para que o português daqui de Angola se transforme num português próprio, que seja visto como um português próprio. E, inclusive, é um dos assuntos que a gente conversou com um rapaz no ateliê. Ele é uma pessoa mais velha, então ele tem uma herança muito mais forte, um português muito mais carregado com relação ao português do Stelvio, que é um português de uma pessoa mais jovem, que já nasceu sob um outro contexto social e político daqui. Bom, meu nome é Cúdia Narciso, Cúdia é um nome artístico. Eu sou de origem quimbunda, por ser de Luanda. Muitas das vezes usamos essa mistura, claro, como chamamos o calão. Nós, neste caso, misturamos as línguas, nesse caso, para contextualizar, nesse caso, o calão, que é gíria, não? Nós chamamos assim, de formas a dar um bocado mais vida, né, àquilo que é a comunicação. Por exemplo, I like banana because nepá de caroço. É uma mistura, né? E fora daí podemos usar também as línguas nacionais para podermos codificar alguma coisa que muitas das vezes queremos para que os outros não percebam, né? Quero agradecer a TV Justiça e a todos vocês. Está na Convenção sobre os Direitos das Crianças. Os países signatários, ou seja, que assinaram o documento, reconhecem que a educação da criança deve estar orientada no respeito à sua própria identidade cultural, seu idioma e seus valores. E nos países onde existam minorias étnicas, religiosas, linguísticas ou pessoas de origem indígena, não será negado o direito de utilizar seu próprio idioma. Professor Alexandre, a gente viu aí agora a existência dessas línguas maternas, né, na Angola, e a gente tem uma situação em que muitas vezes as crianças falam uma língua em casa e quando chegam para estudar, serem alfabetizadas na escola, elas acabam aprendendo outra língua, né? A gente tem aí alguma lei internacional que possa proteger essa criança, porque eu imagino a dificuldade que ela tem de aprender uma língua que ela não fala em casa, né? Sim, você agora tocou num problema muito grave, né? Porque a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, lá da Unesco, ela já aponta para isso, né? Duas vertentes do direito linguístico. Uma é o direito ao aprendizado em sua língua materna, e outra é o direito de acesso à língua do Estado, né? Então, veja bem, quando uma criança, e isso acontece também no Brasil com relação às nossas línguas indígenas, dos povos originários, né? Quando uma criança ela tem toda a sua comunidade funcionando numa determinada língua, e aí ela vai frequentar um ambiente institucional que representa o seu governo, que é a escola, e nesse espaço não há lugar para a sua própria língua, o que o Estado está dizendo é que aquela identidade, que aquela cultura, que aquela produção de conhecimento feita na língua dessa criança não serve ao Estado, que só serve aquilo que o Estado determina como sendo o melhor, como sendo o mais correto. E isso gera uma série de conflitos, uma construção de discursos preconceituosos e outras discriminações linguísticas das sortes mais variadas, né? Então, é preciso, sim, nós não temos uma normativa mundial, o que nós temos são iniciativas, algumas delas muito bem sucedidas em alguns contextos nacionais, mas que ainda não são
planos de governo propriamente, planos de Estado propriamente dito. Ainda está no âmbito de planos de governo e, por isso, nem sempre abrange todas as necessidades de todos os cidadãos e cidadãs. Muito obrigada, professor Alexandre, pelas explicações. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no X, antigo Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio ITV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima!